E aí, jovens, hoje nós vamos falar de pneus e viagem, então não sai daí não. Roda a vinheta. E aí, jovens, tudo bem? Hoje nós vamos falar aí sobre pneus, mas antes disso não esqueça de se inscrever se você não for inscrito, apertar o sininho, porque nós nem sempre temos vídeos, então quando aparece o vídeo, aparece para você que tem vídeo. Ah, que legal, né? E dá um joinha pra gente, comente, e se você for dar um dislike, antes disso, vá lá, explique pra mim por que você acha que o vídeo não tá legal, por que você acha que não foi legal, e a gente vê o que pode fazer. De repente eu posso sanar a sua dúvida de uma outra maneira, né? Escrevendo, mandando para você. Então é muito melhor você escrever para mim do que fazer assim para mim, porque isso aqui eu não entendo. Eu só sei que foi ruim, mas por que foi ruim, né? Então vamos lá. Pneus. Eu não vou falar especificamente de um pneu, eu não vou falar especificamente de uma marca, de ou que seja. Eu vou falar para você da escolha que você tem que ter do tipo de pneu, tá? Para você viajar. Muita gente acha que vai viajar, pegar, não sei, que seja 100 km de ripio e acha que justifica colocar um pneu misto, tá? Isso é uma inverdade. Você tem que usar um pneu que seja condizente com a maior parte da sua viagem. Você usar um pneu misto não vai aumentar a sua habilidade numa estrada de terra. Entenda isso. É muito mais piloto do que pneu. Tá? Não entenda que porque você colocou lá aquele pneu que tem um cravo absurdo que você vai estar no Paris-Dakar. Isso não existe e ainda vai tirar a segurança sua numa situação on-road, por exemplo, uma situação de pista normal, de asfalto. Tá? Então entenda isso primeiramente. Segundo, é que, vamos lá, se você tem uma viagem majoritariamente no asfalto, você pode ir tranquilo com um pneu mais on-road. Por quê? Gente, a maior parte dos pneus on-road hoje, a não ser que você vá de esportiva ou algo assim, esses pneus eles são feitos para você conseguir pelo menos um mínimo de aderência numa estrada de terra normal, tá? Então, assim, uma das coisas que você tem que fazer é verificar a calibragem. Quando você vai entrar numa estrada de terra, você tem que diminuir a calibragem. Quanto diminuir? Você vai diminuir até 30% da pressão nominal de um pneu. Então, se você tem ali um pneu que usa 40 libras, por exemplo, o fabricante colocou lá 40 libras é o nominal, você vai abaixar isso 30%. Então, você vai abaixar aí 12 libras dessa pressão. Não menos que isso. E isso também, você tem que verificar o tipo de terreno. Então, se é um terreno mais, tipo uma areia, algo mais fofo, você abaixa esses 30%. Se você está num terreno mais pedregoso, que vai ter uma pedra solta, você abaixa um pouco menos aí, você abaixa uns 15%, tá? Você tem que ter essa dose aí de bom senso para você não estragar a roda da sua moto, tá? Então, perceba, vamos lá, voltando ao pneu. Você tendo um trajeto muito mais on-road, não justifica você colocar um pneu misto. Se você planejou, sabe onde vai passar, tem todas as informações listradas. Se você não sabe onde você vai passar, se você não sabe a vontade que vai te dar, se você não sabe por que caminhos você vai seguir, vale a pena você usar um pneu misto. Porque aí é óbvio, você não tem noção nenhuma, né, de o que vai ter, se vai ter barro, se vai ter terra, se vai ter, né? Geralmente os pneus mistos ele tem uma carcaça mais dura, então ele vai aguentar mais impacto de buraco, de alguma coisa assim. Então aí vale a pena, tá? Então perceba, se você tem uma viagem totalmente planejada, se você tem uma viagem totalmente ou majoritariamente por asfalto, pneu on-road. Se você tem uma viagem onde você não sabe onde você vai passar, você não tem certeza de nada, você não tem informações, vá com o pneu misto. Agora, se você vai para o Jalapão, por exemplo, você vai para o Jalapão,
vai cruzar lá o negócio, e você está perto ali, às vezes convém você ter ali um pneu, embora o trajeto não seja muito grande, tá? Eu vou para o Salar do Uyuni, mas eu vou atravessar, não sei, 1000 quilômetros, eu quero fazer o Uyuni e o Eduardo Avaroa, né, o parque lá. Compensa você ir com o pneu off-road? Depende, o pneu off-road ele gasta mais, ele te gera mais vibração. Então, do meu ponto de vista, tá? Particularmente eu acho que o pneu off-road ele só funciona se você for fazer um trecho, e principalmente um trecho onde você quase tenha que competir, tá? Ou seja um negócio assim que você queira muito, seja muito difícil, que tenha muita lama, muita areia, o cara vai andar nos Lençóis Maranhenses. Cara, aí até justifica, mas no geral, via de regra, não tem porquê, tá? Não tem porquê. São pequenas situações que você tem que usar um pneu puramente off-road, tá? Então, tenha em mente que para você os pneus bons para você viajar são pneus on-road ou pneus mistos, tá? Um pneu puramente off-road não vai te trazer muita segurança no asfalto, porque os blocos são mais separados, é um pneu que ele vai desgastar mais rápido, então às vezes o desgaste de um pneu desse é de 5, 7 mil quilômetros, às vezes menos até, tá? Dependendo do tipo de abrasão do asfalto, então tudo isso você tem que levar em consideração, tá? A questão da durabilidade. E, enfim, numa situação de ambiente com chuva, né, ou até mesmo neve, você vai ter um pouquinho mais de insegurança, porque é um pneu que tem mais espaço, enfim, ele vai ter um pouco menos de aderência no seco, tá? Na parte do asfalto, e imagina isso no molhado. Então você tem que tomar cuidado, maneira de fazer curva, tudo isso influencia. Então escolha pneu de acordo com a sua viagem, as dicas estão dadas aí, você pode, né, pesquisar muito sobre isso antes. Hoje a gente tem diversas marcas de pneu aí muito bons, tá? Que tem boa durabilidade, que tem boa capacidade de carga, capacidade de velocidade. Verifique esses itens por aquelas letrinhas que tem ali no pneu, isso é interessante dar uma olhada, tá? Para você não ficar comprando gato por lebre, não ter algum problema com o pneu, não ter problema com durabilidade do pneu, ter que trocar no meio do caminho. A maior parte das pessoas fazem viagens aí de até um mês, né? Viagem de férias, alguma coisa assim. Então isso é interessante, tá? Para aqueles que vão fazer, por exemplo, como eu estou fazendo, que é uma viagem muito longa, aí você não tem o que fazer. Aí você vai comprando o pneu onde aparecer, da maneira que aparecer, geralmente pneu misto, porque aí você realmente não sabe o que tem. Mas, por exemplo, nesse momento eu estou nos Estados Unidos. Aqui eu não tenho necessidade de comprar um pneu mais off-road. Tanto é que quando eu saí do Alasca, eu sabia que eu não ia pegar nada mais de terra e eu já coloquei um pneu mais on-road na moto. Então, tudo isso influencia na sua escolha. O meu conforto aumentou, obviamente, por causa disso. Então, verifique, principalmente por segurança, conforto e o seu prazer final de fazer uma viagem para você não ter dor de cabeça, beleza? Então, qualquer dúvida, comentários aí e tamo junto. Abraço!